Jesus é o meu amor, que cura a sua dor, que cura a sua dor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora esteja com você nesses dias e te ajude a viver uma santa quaresma, meu irmão e minha irmã. É verdade, né? E ela vai nos acompanhando, vai intercedendo por nós, porque ela tem interesse, né? Na nossa conversão, na nossa santificação, na nossa busca, né? De uma vida nova. E é isso que nós vamos vivendo a cada dia aqui, porque são avisos úteis, é tão interessante ver isso, né? Avisos úteis para a vida espiritual. Então, se é um aviso, padre, como a gente viu isso ontem, eu preciso prestar atenção, eu não posso fazer vista grossa, porque esse aviso é para mim. Pode ser para um monte de gente, pode ser, mas é para mim de uma forma especial, não é? Sim, e tinha um frei, já falecido, inclusive, José Carlos Pedroso, ele estudou muito a vida de Santa Clara. E eu recordo, eu sempre repito isso, porque eu levei isso para minha vida, né? Ele dizia, cuidado quando você reza para Deus tirar o mal do mundo, porque você pode ser o mal do mundo, talvez você pode ser tirado dele, né? Então, assim, quando a gente pensa a nossa própria vida, a gente para um pouco de olhar a vida de quem está à nossa volta, porque nós percebemos que temos muito a crescer e muito a mudar. Então é muito triste quando a gente acolhe pessoas que vêm criticando tanto o outro, falando, o outro é o problema na minha vida, o outro não presta, o outro não sei o que tem, a minha vida não vai para frente por causa dele. Às vezes o marido fala da esposa, a esposa do marido, e aí a gente pensa, mas e ele? Né? Ou ela? Será que ele não tem nada? Será que ele é só a vítima mesmo? Qual é a parcela de culpa nossa? Então, esses conteúdos, eles servem para você olhar para o seu coração, olhar para a sua vida. Então, evite comparar pessoas, evite julgar os outros a partir desse conteúdo. É uma dica muito importante, né? Use esse conteúdo para olhar para a sua vida, para o seu coração. E vamos fazer o sacrifício, o esforço de transformar esse coração que precisa de tanta cura. Por isso que nós vamos mais uma vez hoje, né? Rezar esse ato de contrição, já nesse sentido mesmo, né? Nos reconhecendo assim, esse retiro quaresmal é para mim, esses avisos úteis são para mim, essas orações é para mim, é Deus falando comigo. E eu quero, Senhor, quero te ouvir, eu preciso te ouvir. Então vamos rezar. Pesa-me, Deus meu, e me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido. Pesa-me pelo inferno que mereci e pelo céu que perdi, mas muito mais, pesa-me porque pecando, ofendi a um Deus tão bom e tão grande como vós. Antes queria ter morrido que ter-vos ofendido. Proponho-me firmemente não mais pecar e evitar todas as ocasiões próximas de pecado. Amém. Mãe dolorosa, rogai por nós. Página 28, capítulo 9, nesse 8º dia aqui do nosso Retiro Quaresmal, primeira semana da Quaresma, nesta quinta-feira, né, um dia eucarístico, onde Jesus é adorado, né, em tantos lugares. Espero que também por cada um de nós. Padre, capítulo 9, da obediência e sujeição. E aqui nós temos um grande problema, porque a obediência é uma crise danada na vida de muita gente. Tem gente que não sabe obedecer o patrão, não sabe obedecer o coordenador, não sabe obedecer o gerente, não consegue obedecer o pai, a mãe, o esposo, a esposa, nos momentos em que é necessário obedecer. Todo mundo tem que passar pela fase da obediência e nem sempre da sujeição, mas da obediência sim. Qual que é a diferença de obediência e sujeição aqui no título do capítulo 9? Obedecer vem do latim ob audire. Eu tomei cuidado de pesquisar, tá vendo? Padre também pesquisa. E o que significa escutar com atenção? Obedecer significa escutar com atenção, dar atenção àquilo que está escutando e fazer aquilo que escutou. Então você deu atenção à ordem e você cumpre a ordem. Então obedecer é isso. E a sujeição? Sujeição vai além da obediência, sujeição é diferente. Sujeitar-se significa colocar-se sob o manto, sob os cuidados, né? Então a pessoa se sente protegida
ou se sente colocada abaixo daquele que dá a ordem. Todo mundo, aliás, a maioria, obedece, mas nem todo mundo se sujeita. Obedecer é fazer aquilo que foi determinado. Sujeitar é sentir o respeito pela hierarquia. É saber que aquele superior está lá para zelar por você ou para determinar o que você tem que fazer. Então tem muita gente que obedece o chefe, mas não está sujeito a ele. Obedece por medo de ser mandado embora, mas não sente ele como superior. Muita gente obedece o bispo, porque o bispo determina, mas não se sujeita a ele, não se submete, não se coloca sob a proteção da sua hierarquia. Então é uma diferença sutil, mas é importante. Sujeitar-se é inclinar-se de coração inteiro, é respeitar a autoridade por aquilo que ela é. E aí o autor vai trabalhar em cima disso, né? Grande coisa é viver na obediência, sob a direção de um superior e não dispor da própria vontade. Então ele se dirige diretamente a quem vive num convento, a quem vive a vida religiosa, mas também se dirige a quem vive numa paróquia. O padre está ali como autoridade, o diácono, né? Então, grande coisa é quem consegue obedecer. Só que ele faz uma associação muito boa, que é uma associação bonita do compromisso da obediência. Porque a obediência é um limitar da própria vontade. Quando a gente faz o próprio querer, quando a gente age por querer, a gente domina a si mesmo e domina a situação à nossa volta. Mas quando a gente tem que deixar esse querer silenciado para poder fazer uma ordem acontecer, para obedecer alguém, a gente se treina. A virtude não está em obedecer necessariamente. A virtude está em deixar a minha vontade, o meu querer, um pouquinho abaixo, um pouco silenciado. A minha vaidade, o meu jeito de ser. Então a obediência, ela quebra a vaidade, ela quebra a arrogância. Desobediente foi Adão e Eva, né? Foram desobedientes a Deus. O seu querer sobrepôs a vontade de Deus por incentivo lá da serpente maligna. Então olha que interessante, obedecer não erra. Aquele que obedece não erra, porque ele sujeita a vontade, ele coloca-se à disposição daquele que mandou. O treino está na sujeição da vontade. Eu costumo sempre dizer que a obediência, o voto de obediência, a gente aprendia no convento, né? O voto de obediência é para nos ajudar a crescer, controlando os nossos impulsos, desejos, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Os freis tinham um ditado muito bonito lá em Santa Catarina, que ele é assim: se o superior te mandar plantar alface na horta de ponta cabeça, pezinho de alface com a raiz para cima, obedece. Ah, mas a alface vai morrer. Mas ele está te mandando para você dominar a sua vontade, o seu querer, o seu desejo de ser formativo. Sábio. É formativo. E o objetivo não é o faz crescer, o objetivo é você crescer. Até onde você abre mão da sua vontade em favor da vontade de Deus. A gente obedece o superior é para treinar a obedecer a vontade de Deus. Então é muito rico isso, é um tesouro isso para nós, né? E ele vai continuar o texto falando que tem muita gente que obedece por necessidade, não obedece porque ama. Então a gente pode obedecer por medo, pode obedecer por preocupação, pode obedecer por ser escravo, mas não porque tem amor. E não é isso que Deus quer de nós, né? Deus quer uma obediência do coração, uma obediência que brota do interior do homem. Cada um gosta de seguir o próprio parecer, cada um se inclina à sua própria opinião, mas Deus está conosco e pede que nós renunciemos muitas vezes o nosso parecer, o nosso querer, a nossa opinião para fazer a vontade dele. Se você não é capaz de obedecer a ordem de um superior que você está vendo aqui na terra, como que você vai obedecer a vontade de Deus que está no céu? Que nem te fala, você tem que sondar, você tem que saber a vontade dele lendo os textos bíblicos e buscando o ensinamento da igreja. A pessoa vai ser relutante de qualquer maneira, né? Hoje em dia a gente vê até padre sendo processado porque fala a verdade na missa. O padre não pode mais falar a verdade na missa. Tem gente processando o padre porque está falando coisa que ele tem que falar, está na Bíblia.
Se não está contente, vai lá reclamar com o autor da Bíblia, não é comigo, né? Mas olha que interessante isso. Então, esse controle da vontade está sendo perdido. A sociedade está toda perdendo. Ela quer fazer as suas vontades. Ela quer criar uma religião para si. Ela quer criar uma religião desobediente aos preceitos divinos e à igreja e não sujeita à hierarquia da igreja. Olha que interessante. Então isso daqui cai como uma luva para nós hoje, olha. É um texto assim para nós que é uma preciosidade para o nosso crescimento espiritual. É aquele costume que a pessoa tem. Eu sou católico, mas eu sou a favor do aborto. Mas como assim você é católico? A igreja fala isso, mas eu penso diferente. Não se sujeita ao ensino da igreja. Não obedece ao ensino de Deus. Então olha que interessante. São coisas tão pequenas, mas que a gente comete muito, né? A gente não é capaz de pensar nisso muitas vezes ao longo do dia. Hoje em dia, acho que sempre assim, mas parece que as coisas nesses últimos tempos são mais acentuadas, né? Hoje nós queremos mais mandar do que obedecer, nós queremos ter mais razão do que ouvir, talvez seja um próprio mesmo de um orgulho aí exacerbado dentro de nós, eu não sei, né? Mas a gente vê muito isso. Nós vemos realmente, às vezes, um colaborador que recebe uma ordem do seu chefe, do seu coordenador, do seu gerente, uma ordem prática ali, do dia a dia, e a pessoa diz, não, eu não vou fazer. Pois é. Não vou fazer. E não tem quem faça. Com muita tranquilidade, né? Com muita tranquilidade. E aí a sociedade cria direitos, leis. Claro, as leis são importantes, elas devem ser criadas, mas muitas vezes eu tenho que saber que não tem mais o contributo de coração, né? Sim. Então a pessoa não oferece mais por coração. Eu vou ajudar o meu patrão, por exemplo. Claro, a exploração é diferente, né? Mas eu vou colaborar de coração porque eu tenho meu emprego aqui, eu preciso fazer esse lugar prosperar. Não, faz porque é obrigado, obedece porque é obrigado, porque por amor não faz mais. Então são coisas muito tristes que a sociedade está dando forma e que são lástimas, né? O padre está na paróquia, está trabalhando, está ajudando, de repente faz uma orientação, a pessoa vai lá, acaba com o padre, detona o padre, mas não quer se sujeitar mais, não consegue mais entender, olha, se o padre falou, talvez ele tenha até razão. E se ele não tiver razão, por caridade, eu posso dizer, olha, padre, eu não concordo com o que você diz, mas em obediência à sua pessoa de padre, eu vou tentar fazer, né? Mas não, aí você caça uma briga imensa. Então, são coisas importantes da gente parar e pensar. Nós estamos gravando aqui e tem alguém que acho que está passeando de moto na praça, na rua, né? Então não reparem aí se ouvirem o barulho da moto. Então são assuntos tão importantes, né? Tão pertinentes, que faz a gente olhar para a nossa vida mesmo, né? Uma vez eu escutei assim, que o demônio ele se esconde atrás de todas as virtudes, mas da obediência não. Olha que interessante. Olha que sério isso. Então, quando eu sou obediente, eu estou realmente vivendo, né? Uma grande virtude. E é claro que, como o padre diz, o autor ele escreve numa outra época e às vezes até para pessoas consagradas, mas a gente traz para a nossa vida, né? Sim. Porque nós temos os nossos pais para que a gente seja obediente, temos a hierarquia na igreja. Quantas pessoas ficam aí questionando o Papa? Pois é. Aquilo que ele disse, a mudança que ele está fazendo, ou algo que ele traz que é doutrina da igreja, não é nada. E aí a pessoa fica falando, né, tanta coisa. Bom, a desobediência a gente já sabe de onde veio, né, Padre? É o capeta que plantou ela, então, né? nós temos que fugir dela, né? E Nossa Senhora é o exemplo de obediência, meu Deus, né? É o exemplo de obediência. Então é ela, Virgem Maria, roga por nós, intercede por nós nesse dia, né? Para que caia por terra toda a raiz de orgulho, vaidade, presunção, desobediência, né?
tudo aquilo, o fechamento do nosso coração, porque a gente diz assim, olha, eu obedeço, né? Mas aí faz tudo ao contrário, faz de conta que está obedecendo, mas na verdade não está obedecendo nada. Nossa Senhora, nós somos teus filhos e nós pedimos que a Senhora rogue e interceda por nós. E nós vamos então nessa Via Matriz, nós vamos hoje contemplar a primeira estação, né? Contempla-se nessa primeira estação a profecia do santo ancião Simeão. Considera alma minha a grande dor da Virgem Maria Santíssima, ao ouvir as tristes palavras que o ancião Simeão profetizou, referentes à paixão e morte do menino Jesus. Ó Mãe aflita, pela dor com que foste tão atormentada em tua alma, te suplico, me dê lágrimas de verdadeira contrição, para que seja meritória a compaixão que sinto por tuas dores. Vamos rezar juntos. Deus vos salve Maria, cheia sois de dores. Jesus crucificado está contigo. Digna sois de ser chorada e compadecida entre todas as mulheres. E digno é de ser chorado e compadecido Jesus, fruto bendito de teu ventre. Santa Maria, Mãe do crucificado, dai lágrimas a nós, crucificadores de teu Filho, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe dolorosa, rogai por nós. Rezemos também. Rogamos-te, Senhor nosso Jesus Cristo, que seja a nossa intercessora cercada de tua clemência, agora e na hora de nossa morte. A bem-aventurada Virgem Maria, tua mãe, cuja sacratíssima alma foi transpassada pela dor na hora de tua paixão. Te pedimos por vós, Cristo Jesus, Salvador do mundo, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Virgem dolorosa, rogai por nós. Nós vamos concluindo então, né, esse dia. Amanhã nós vamos estar aqui com a graça de Deus para vivermos juntos o nono dia, né, dessa primeira semana do nosso Retiro Quaresmal. E você é nosso convidado especial, não deixe de participar conosco. Quem pôs a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, disse o Senhor Jesus, não é mesmo? Então fique firme em nossa caminhada, vamos pedir essa presença do Senhor para converter o nosso coração de uma forma intensa, forte, para que sejamos sempre mais santos e mais dignos do céu. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Por você, que na cruz meu sangue foi derramado, por isso sinta-se